Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um bate-papo. A última vez que a gente conversou, eu disse que o próximo assunto ia ser aquele assim, e o príncipe virou um sapo. E do que a gente está falando quando a gente fala que o príncipe virou um sapo? A gente fala daquela pessoinha maravilhosa que um dia a gente escolheu para ser marido, né? Ou namorado, ou namorido, não tem problema. O fato é que todas nós passamos por isso. Um dia o príncipe vira sapo. E na verdade, antes da gente criticar os coitadinhos, né, que viraram sapo, a gente precisa pensar no quanto a nossa escolha, né, foi responsável por isso. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Eu sou Gisele França, a gente tem conversado já algumas vezes sobre questões de mulheres que se submetem por vezes a alguns relacionamentos tanto quanto abusivos ou pior, né, elas não entendem, não sabem o quão responsáveis são pelas relações que às vezes não são tão felizes que vivem. Hoje, particularmente, a gente vai falar do príncipe que vira sapo. O que é o príncipe que vira sapo? Na verdade, a gente tem situações assim, várias mulheres bem-sucedidas, mulheres que trabalham fora, mulheres que são donas do próprio nariz, que têm o próprio dinheiro, às vezes outras donas de casa apenas não, né? Perdão, donas de casa, não trabalham fora, mas cuidam do lar, cuidam dos filhos, são responsáveis pelo trabalho da casa, e nos dois casos as duas não conseguem o tão esperado respeito, né, do companheiro que um dia escolheram. E aí a gente tem duas situações mais emblemáticas, né? Uma, o príncipezinho realmente é um folgado, daqueles que acham que tem uma cultura super machista, que tem coisas que é só para mulher mesmo fazer, no que diz respeito a trabalho de casa, principalmente, ajudar, educação dos filhos, essas coisas. E o outro, que é desse que a gente está falando particularmente, que é aquele que simplesmente não sabe, não conhece o que você pensa, o que você sente, o que você espera. E aí a gente cai naquela situação assim, ele não virou um sapo, né? Na verdade, ele é o que ele é. Foi você, nós, né, mulheres, que não nos expressamos, não nos manifestamos naquilo que queremos, naquilo que gostamos. E eles não sabem, não conhecem e a coisa vai um dia depois do outro. Então, por exemplo, alguma vez você chegou para o seu companheiro, marido, namorado, enfim, e realmente pediu ajuda? E realmente falou, você pode, por favor, dobrar essa roupa enquanto eu penduro essa outra no varal? Você pode, por favor, levar o fulano, o filho, né, no curso, não sei das quantas, porque eu tenho um trabalho para fazer que eu tenho que entregar hoje? Conversar, comunicação. A mulher, a gente tem o dom, né, maravilhoso de ficar esperando que o príncipe, como ele é príncipe, né, ele tem que saber tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja e adivinhar. E aí ele não adivinha, né? Porque será que ele não adivinha? Ele não é mágico, e a gente se frustra. E aí isso vai virando uma repetição, né? A gente se frustra, e porque a gente se frustra, menos a gente fala, menos a gente manifesta o que pensa, e porque a gente menos manifesta, menos ele atende a expectativa, mais ele tá caminhando pro lado de virar o sapo, e a relação degringola. Chega em dois estágios, né? Ou chega na separação, dependendo do grau, né, do tempo, dessa relação sem comunicação, sem conversa, sem troca, ou é aquele um dia depois do outro, cada um no seu quadrado, um não conhece as aspirações do outro, os sonhos do outro, os desejos do outro, as vontades, por menores que sejam, quanto dirá as grandes aspirações, os grandes sonhos. Aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes os dois se frustram, os dois vamos dizer assim, eles sufocam, né, os seus anseios, os seus desejos, não dão a importância, até porque não vão seguir sozinhos, porque estão com o companheiro ou a companheira. E com o companheiro e com a companheira também não vão conseguir seguir, então vira uma coisa cômoda, confortável. Tá cada um vivendo a sua vida e os dois vivendo a vida dos dois, como pais, como casal, na família, na comunidade, na igreja onde frequentam, com os amigos em comuns e tudo mais. Isso é o nosso príncipe vira sapo, né? E aí a gente tem aquela situação assim, vamos fazer um teste, experimenta colocar para o seu companheiro, namorado, para o seu amigo, um pequeno desejo,
Desejo no sentido de algo que você gostaria que ele fizesse ou algo que você esperaria que ele reconhecesse em você. Coloca isso. E mais, você faz isso com as atitudes dele? Então, assim, pequenas atitudes para um homem, vamos dizer assim, mais machista no bom sentido, tá, gente? Que teve uma criação mais que valorizava nessa questão do trabalho da mulher, de casa, e o homem é o provedor. Enfim, cada um tem a sua história, não é uma questão de certo ou errado. Mas para uma pessoa que veio de uma história assim, e você sabe que veio, afinal de contas você namorou, você casou, você conviveu um tempo, né? Não foi do dia para a noite que vocês foram para baixo do mesmo teto, não foi nada disso. Então a gente sabe, a gente pode fingir que não, tem aquela coisa de que depois vai mudar, depois vai melhorar. A gente sabe que não é assim que funciona, hoje pelo menos, né, com a maturidade. Então assim, para esse homem é extremamente difícil manifestar espontaneamente uma ajuda, por exemplo, de um trabalho de casa. Não é comum. Se porventura ao longo do caminho ele também percebe, ele também está buscando se conhecer, ele também está buscando evoluir, ele também está buscando melhorar o relacionamento dos dois, e ele faz algum gesto nesse sentido, o quanto você valoriza também, você que eu falo nós, tá? Mulheres, o quanto nós valorizamos, ou então é só aquele pensamento assim, não fez mais que obrigação, que bom que me ajudou, quer glória porque me ajudou? Não é isso. Na verdade, a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender quanto de esforço tem da parte dele. Afinal de contas, ele não foi educado dessa forma, né? E aí a gente chega no ponto central daquilo que é o objetivo desses nossos bate-papos, que é assumir a responsabilidade pela própria felicidade, pela própria vida. Então você tem hoje exatamente a vida que você merece. Se ela tá maravilhosa, é porque você merece. Se ela não está tão boa, é porque você também merece. Merece no sentido de que o que você está plantando, você está colhendo. Ou o que você plantou, né, você está colhendo. Então, todo o nosso bate-papo ao longo dessas conversas, ele é no intuito de fazer nós mulheres assumirmos a responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso casamento. Mas tem a parte do outro. Claro que sim, né, gente? Eu não tô falando dos casos extremos. Eu tô falando da média. Os casos patológicos, os casos problemáticos, os casos, como a gente começou a falar de violência, por exemplo, que é patológico, tem assim, as histórias, né, mais graves, mais problemáticas, não é disso que eu tô falando, evidentemente. Eu tô falando de uma situação mediana, do que a gente vê, do que a gente observa nos inúmeros processos de divórcio, de separação, de questão com filhos. É o que a gente observa. As relações, elas se acabam, não são sozinhas, elas não se acabam por causa do tempo, elas se acabam porque as pessoas não assumem as responsabilidades pela própria vida, pelas próprias escolhas. Então o nosso príncipe, ele não vira sapo. O nosso príncipe é o príncipe que um dia foi príncipe, e ele continua sendo príncipe. O problema é que a gente, que era a Cinderela, a princesa lá atrás, que tudo era lindo, tudo era maravilhoso, e mesmo os defeitos no sentido de serem coisas que você talvez não se agrade, já existiam, não surgiram depois. É que a gente enxergava com outro olhar. Você estava apaixonada, você estava investindo numa relação, e aí quando vai para baixo do mesmo teto, aí tem as questões do dia a dia, tem trabalho, tem questão de grana, tem filhos, tem responsabilidade de casa, contas para pagar, etc. Aí você começa a supervalorizar esses, entre aspas, defeitos lá de trás. Então o nosso príncipe, ele não virou sapo, ele é o príncipe ainda. O que nos cabe é resgatar esse príncipe, é voltar a ser as princesas que nós fomos lá atrás. Eu espero sinceramente, meninas, que a gente possa evoluir com esses nossos bate-papos, que a gente possa parar para pensar. O príncipe, ele não virou sapo. O príncipe, ele é o nosso príncipe. Nós que precisamos voltar a ser as princesas. O quanto dispostas estamos depois de 10, 15, 20, 30 anos de relacionamento.
É nesse ponto que a gente precisa parar para pensar. Pense nisso. A gente volta a conversar. Se quiser colocar alguma situação, alguma ponderação a respeito disso, deixa nos comentários, tá bom? Eu vou ficar muito feliz da gente estar conversando, se comunicando quanto a isso. Nós voltamos em breve. Um beijo no coração de vocês. Boa noite.